Galera, hoje eu vou falar sobre capacitores, mas não vou falar só do capacitor em si. Eu vou falar sobre circuitos que trabalham com capacitores de acoplamento e com capacitores de desacoplamento. Se você não souber disso, quando você for fazer uma análise, você vai passar despercebidos em muitos casos e não vai conseguir resolver problema em placa de aparelho celular. Eu já peço que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal caso você não for inscrito e que você siga a gente lá no Instagram. O link do Instagram está aqui na descrição e também deixo na descrição do vídeo alguns cursos que a gente indica aqui no canal, que todos esses cursos foram cursos que eu já fiz e que eu indico aí para quem está começando ou quer fazer uma reciclagem ou quer aprender mais coisas novas aí. Então tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, vou primeiro falar sobre capacitor de desacoplamento, que é os capacitores que a gente mais conhece, né? Que a gente utiliza a escala, né, de continuidade para botar de um lado o capacitor, aí bipou, do outro lado não pode bipar. Se bipar está dando continuidade ao terra, logo esse capacitor vai estar em curto e vai estar ocasionando um curto-circuito na placa de um aparelho celular. Por que esses capacitores entram em curto-circuito? Porque eles estão ligados, um lado dele no positivo e outro lado no negativo. Digamos que a gente tem uma bateria, né, que fornece uma tensão de corrente contínua para a placa do aparelho. E aqui na frente a gente vai ter vários circuitos integrados que são chamados de CIs, que trabalham com corrente contínua e com tensão de corrente contínua. Se houver alguma variação na tensão e na corrente, se houver alguma oscilação, se houver alguma impureza nessas malhas, né, através da corrente e da tensão, vai ocasionar um problema nos circuitos integrados. Eles podem queimar, eles podem ocasionar algum defeito e vai dar bronca na placa do aparelho do cliente. Esses capacitores de desacoplamento, eles trabalham com a função de filtro e de estabilização da malha. Ou seja, se houver alguma impureza aqui, né, se passar alguma oscilação nessa malha, o que o capacitor vai fazer? Ele vai fazer com que essa impureza, né, essa frequência ou algo que passar por aqui vai ser aterrado na malha negativa. Então, pelo capacitor não passa corrente, não passa tensão, só que passa frequência. Se houver alguma impureza na malha, o capacitor ele vai aterrar jogando para o terra. Só que se houver alguma queda de tensão por conta de alguma oscilação que ocasionar na bateria ou no circuito que está alimentando a placa do aparelho, o capacitor ele também tem a função de armazenar carga e de soltar essa carga na hora que a malha estiver precisando. Então, de forma muito rápida, o capacitor armazena, solta na malha, armazena, solta na malha. Então, ele tanto faz a filtragem, né, tirando toda a impureza que passa na malha, e também ele estabiliza jogando ali tensão sobre a malha para estabilizar. Então, tanto ele faz a filtragem, né, daquela malha, se caso passar alguma variação, como também ele vai estabilizar, lançando sobre aquela malha uma tensão, uma carga para manter a malha estabilizada, né, para manter aquela tensão e corrente estabilizada e não danificar os circuitos que estão à frente do aparelho. Então, justamente os capacitores de desacoplamento trabalham dessa forma. Então, para você encontrar um defeito no capacitor de desacoplamento, você vai precisar utilizar a escala de continuidade e estar procurando um componente que esteja bipando dos dois lados. Com certeza, esse capacitor, se estiver apitando dos dois lados, dando continuidade com o terra, esse capacitor vai estar com problema e vai estar fechando um curto-circuito na placa do celular. Muitos técnicos acabam apenas se isolando a isso, achando que é só isso que você pode estar procurando em capacitores. Só que existem outras formas de o capacitor estar ligado na placa e eu vou mostrar para vocês aqui agora também. Então, os capacitores de desacoplamento, eles trabalham em paralelo na placa, como eu já falei aqui. Um lado vai ser ligado ao positivo, outro lado vai ser ligado ao terra. Já no caso dos capacitores de acoplamento, eles trabalham de forma em série. Eles vão trabalhar em série aqui. Digamos que aqui a gente tem um capacitor, né? Um capacitor aqui, e esse capacitor ele vai estar ligado na malha positiva do circuito. Então, se o capacitor de acoplamento trabalha em série na placa, a gente entende que, digamos que aqui a gente tem uma tensão de 1,8 volts. E essa tensão está chegando até aqui no capacitor.
Essa tensão ela vai passar pelo capacitor? De forma nenhuma, pessoal. Essa tensão e nem a corrente vai passar pelo capacitor, porque o capacitor ele tem duas placas que bloqueiam a corrente e a tensão. Se o capacitor estiver ligado em paralelo, quando essa placa aqui, né, que são os dielétrons, se romperem, né, se unirem, acontecer alguma coisa nelas, vai ocasionar um curto na placa, né? E se esse capacitor de acoplamento aqui, se essa tensão invade essas placas aqui, passa para o outro lado, vamos danificar o circuito à frente. Qual seria um exemplo de circuitos que utilizam capacitores de desacoplamento? Eu vou dar um exemplo dos iPhones aqui, isso serve também para Android. Tem Android também que trabalha aí praticamente a mesma engenharia. Vamos supor que a gente tem uma tela do aparelho celular aqui, né? A tela do aparelho celular aqui, e a gente tem um CI aqui do lado, outro CI aqui e um CI maior aqui. Presta bem atenção. Esse CI maior aqui, eu vou chamar ele de AP, que seria processador de aplicação. Seria o processador do aparelho, aquele que é inteligente, que se comunica com todos os componentes da placa, ou seja, ele é o maestro da música, é aquele que faz toda a comunicação e os comandos na placa do celular. Digamos que aqui do lado a gente tem, vou chamar de cúmulos, né, que é chamado nos iPhone 6, cúmulos, que é um CI de touch. Aqui eu vou chamar de meson, que é o CI analógico, né? CI analógico, CI digital, CI analógico do touchscreen, CI digital do touchscreen. CI analógico capta toda a informação da tela. Digamos que a gente tem aqui a tela do aparelho celular, e quando eu clico em algum lugar aqui da tela, meson recebe a informação e se comunica com cúmulos, que passa essa informação de forma digital para o AP do aparelho, e ele faz o comando que o usuário está tocando na tela. Então, aqui entre o meson e o cúmulos, a gente vai ter vários capacitores. Esses capacitores vão estar ligados em série, de um CI para outro. O que vai acontecer aqui? Quando eu clico em um determinado lugar da tela, meson, que é o CI que trabalha de forma analógica, capta esse sinal, e esse sinal vai passar aqui, ó, batendo aqui nesse capacitor de acoplamento e dando um pulso para o cúmulos informar ao processador que foi tocado naquele determinado lugar da tela. Então, se um desses capacitores aqui de acoplamento não estiverem interligado, tiver com algum problema, tiver com alguma falha ou tiver caído da placa e essa malha abrir, vai haver problema de touchscreen e vai ter muito técnico que vai trocar CI, principalmente em iPhone 6, iPhone 6 Plus, vai trocar o meson do aparelho, que é o CI analógico, né, que capta o sinal analógico, vai trocar o cúmulos, que é aquele que passa, que conversa com o processador de forma digital, vai trocar tudo isso e não vai resolver, porque o problema está sendo um capacitor de acoplamento. Então, o capacitor de acoplamento, ele não vai passar por ele nenhuma tensão, nenhuma corrente, vai passar apenas um pulso, né, uma frequência ali que vai tipo que dá um toque ali no outro CI, dizer assim, ó, o cliente tocou aqui, e aí ele vai falar com o processador de forma digital, onde o processador vai fazer essa função de comando, né? Vai estar habilitando as funções ali. Então, por conta disso, que os capacitores, tanto os de acoplamento quanto capacitores de desacoplamento, são totalmente muito importantes na placa do celular. Por isso que se você está fazendo um serviço e você bateu no capacitor e saiu do lugar, verifique no esquema elétrico para você saber se aquele capacitor tem importância em um determinado circuito, porque esse tipo de capacitor aqui, nessa função que está fazendo aqui, né, se um desses capacitores caírem da placa, não vai haver comunicação de um CI para outro CI, logo o problema não vai ser de CI,
né, o problema vai ser de um capacitor. Então é sempre bom você estiver analisando o circuito de imagem, né, circuito de touchscreen, circuito de radiofrequência, trabalha com muitos capacitores em acoplamento e muitas vezes temos problema de rede e a gente mexe em todo o sistema de RF, todo o circuito de RF, e o problema está sendo apenas um capacitor que caiu da placa e que deveria passar ali um pulso, uma frequência, e não está passando nada sobre aquele capacitor. Então é isso, pessoal, por hoje é só. A gente falou um básico aqui só para vocês terem noção. Muitas vezes na hora que você for fazer uma análise, e a gente vai intensificar muito mais aqui no canal conhecimentos sobre eletrônica, porque isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos do que eletrônica. Por isso que eu sempre digo a vocês, se especialize em eletrônica, faça um curso de eletrônica, estude em eletrônica, busque muito conhecimento em eletrônica, porque esse conhecimento é realmente aquele que faz a diferença. Muita gente preocupado aí em fazer rebale, em fazer isso, fazer aquilo outro, deveria também estar preocupado em aprender a eletrônica de forma geral. Então é isso, se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço que você deixe seu like. Um abraço a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!